Oi pessoal, tudo bem com vocês? Você está aí se preparando para alguma prova e nessa prova cai Direito Penal e Direito Processual Penal? Convido vocês a ficarem ligados no nosso canal que a partir deste vídeo eu começo com vocês uma série de conteúdos direto ao ponto. Mas o que significa isso? Significa que por meio de vídeos curtos eu venho trazer para vocês diretamente o que você deve memorizar a respeito de determinado assunto. Vou trazer também jurisprudências atualizadas, questões mais recorrentes desse assunto nas provas. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o conteúdo. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Karen, eu sou advogada, pós-graduada em Práticas Penais Avançadas pela Faculdade Damásio. Bom, pessoal, neste primeiro vídeo, vou conversar com vocês a respeito do Direito Processual Penal. Vou trazer aqueles aspectos introdutórios e mostrar o que você deve gravar, o que você deve memorizar para as provas neste conteúdo. Vou iniciar com vocês falando a respeito da Lei Processual Penal no tempo e no espaço, além disso trazer 3 princípios básicos que você deve saber para qualquer prova que você for fazer. Quando falamos em Lei Processual Penal, devemos ficar ligados em 2 aspectos, o aspecto espacial e o aspecto temporal. No que diz respeito ao aspecto espacial, devemos ter em mente que o Código de Processo Penal brasileiro adota o princípio da territorialidade, ou seja, todo e qualquer fato que ocorrer no território brasileiro será regulado pelo Código de Processo Penal. Aqui cabe destacar a vocês devem se lembrar daquele artigo da Constituição Federal que diz: compete privativamente à União legislar sobre direito penal e processo, ou seja, não haverá Código de Processos Penais estaduais. Então, por isso, teremos o mesmo Código de Processo Penal em todo o território nacional. Mas sabemos aí que no direito, para toda regra tem a sua exceção. Você deve saber também que, em alguns casos, o Código de Processo Penal ele é utilizado de maneira subsidiária ou até mesmo não utilizado. São nas seguintes hipóteses: quando houver tratados e convenções internacionais das quais o Brasil faz parte, neste caso o Código de Processo Penal será afastado. Além disso, quando presentes prerrogativas constitucionais, ou seja, quando está sendo julgado presidente, ministro de Estado, ministro do STF, neste caso, todo o procedimento será regulado pela Constituição Federal e não pelo Código de Processo Penal. Em última situação, no caso de competência da Justiça Eleitoral, Militar ou qualquer outra legislação especial. Neste caso, o CPP será utilizado de maneira subsidiária. Agora, sobre o aspecto temporal da Lei Processual Penal, você deve ter em mente que o Código de Processo Penal adota a teoria do isolamento dos atos processuais. Mas o que isso significa? Significa que, surgindo uma lei processual penal nova, ela será imediatamente aplicada e os atos processuais feitos no passado serão todos preservados. Mesmo que essa nova lei processual penal ela beneficie, os atos executados anteriormente serão todos mantidos. Dito isso, outra coisa que você deve se atentar é que, surgindo uma lei nova e ela sendo mista ou híbrida, mas o que significa mista ou híbrida? Significa que, além de aspectos processuais, essa lei também possui aspectos do direito material. Neste caso, você deve se atentar porque tem prevalecido na doutrina, por mais que tenha um entendimento ou outro, mas tem prevalecido que, quando essa nova norma trazer algo do direito material, ela deve retroagir caso ela beneficie o acusado. Todavia, se ela for prejudicar o réu, ela em momento algum poderá retroagir. E aqui é que está a diferença de uma lei puramente processual para uma lei mista ou híbrida. Ou seja, na mista ou híbrida, você deve se atentar ao direito material presente, ou seja, se for beneficiar o réu, retroage, se não for beneficiar o réu, não retroage. Já a lei puramente, a norma puramente processual, ela irá abranger os atos futuros, não irá abranger os atos passados, porque ela não vai retroagir, nem que seja para beneficiar o réu. Já quanto às normas de execução penal, embora haja muitas divergências, tem entendido o STF e o STJ que se tratam de normas de direito material, ou seja, ela irá retroagir para beneficiar o réu e não irá retroagir caso prejudique o réu. Esse é o entendimento vigente hoje
por mais que exista aí muitas divergências. Primeiro vamos começar com um princípio muito importante, que é o princípio da vedação das provas ilícitas, que tem os aspectos do processo penal e também da Constituição Federal. Provas tidas como ilícitas não são aceitas no processo. Isso é trazido na Constituição Federal, onde cita que são inadmissíveis as provas ilícitas. Mas o que seria uma prova ilícita? Seria aquela prova que ferisse algum direito fundamental. Como exemplo aí para vocês, temos a colheita de provas a partir de uma tortura de determinada pessoa, ou seja, o direito fundamental dessa pessoa foi violado e a prova é considerada ilícita. Então, além das provas obtidas diretamente de maneira ilícitas, temos também aquelas provas ilícitas por derivação. O que significa isso? Por exemplo, a pessoa que eu torturei para saber alguma informação, vamos supor que o nome dela, pessoa é A. Essa pessoa sendo torturada, ela citou o nome de uma pessoa que chama B. Aí você fala para o juiz, intima a pessoa B para que ela fale no processo a respeito deste assunto. Aí você pode observar aqui, a pessoa B, o juiz pode intimar ela pode ir lá, pode falar muita coisa e provar muita coisa. No entanto, cai nas provas ilícitas por derivação, ou seja, você conseguiu o nome da pessoa B a partir da pessoa A que foi torturada, ou seja, a ilicitude não foi na pessoa B, que ela foi chamada pelo juiz, esclareceu os fatos pelo juiz, mas porque ela foi citada mediante tortura da pessoa A. Então essa é a prova ilícita por derivação, que também não deve ser aceita no processo penal. A gente fala que é a árvore dos frutos envenenados, ou seja, se foi praticado algo ilícito para conseguir determinada prova, tudo que surgir a partir deste primeiro ato ilícito será prejudicado e irá prejudicar as próximas provas, mesmo que elas tenham sido desenroladas de maneira lícita. No entanto, isso você deve gravar. A doutrina majoritária vem entendendo que as provas ilícitas elas serão aceitas no processo penal na única possibilidade de absolver o réu, ou seja, se essa prova for capaz mesmo de livrar o réu do processo, de absolver o réu, ela será válida no processo penal. Esse é o entendimento da doutrina majoritária. Como segundo princípio aí que você deve ter em mente, é o princípio da vedação à autoincriminação. Ele surge, pessoal, para proteger o réu, enquanto está sendo processado, do Estado. Por quê? Através dos direitos constitucionais, ao silêncio, à ampla defesa e à presunção da inocência, ele permite com que o réu não produza provas contra si mesmo, ou seja, com que o réu não se autoprejudique enquanto ele está sendo julgado no processo. E além disso, o mais importante, o silêncio do réu não pode ser utilizado para prejudicá-lo no processo e muito menos para configurar uma confissão do réu. Então anote isso aí, o silêncio do réu jamais poderá ser interpretado para prejudicá-lo no processo, muito menos interpretado como confissão. E agora o terceiro princípio, super importante para a sua prova, esse é o básico que você deve saber para ir para qualquer prova, é o princípio do non bis in idem. Para você que é da área de direito, já deve estar careca de saber. No entanto, para as pessoas que não são da área de direito, isso pode ser uma coisa nova. Este princípio garante que a mesma pessoa não será processada, julgada e condenada pelo mesmo fato duas vezes. Mas fique atento ao seguinte: quando existe um processo e esse processo transitou em julgado e gerou coisa material, o que significa coisa material? Significa que gerou uma absolvição, uma condenação ou uma extinção da punibilidade. No entanto, pessoal, se existir um processo a respeito de determinado fato e neste processo não resultou em coisa julgada material, se futuramente houver novo processo julgando o mesmo fato, ele poderá sim ser parte. Então, resumindo, uma pessoa não deve ser processada pelo mesmo fato, não deve ser condenada pelo mesmo fato e, além disso, na dosimetria também pode configurar o bis in idem. Pessoal, vamos para algumas questões a respeito deste assunto que eu comentei no vídeo. Vamos aí ver como as provas têm cobrado este assunto. Primeira questão. No curso de determinada ação penal, foi sancionada a lei que cria recurso exclusivo para a defesa. Nessa situação, a nova lei poderá atingir decisões proferidas anteriormente na referida ação penal
em razão do princípio da retroatividade da lei benéfica. E aí, você sabe resolver essa questão? A primeira coisa que você tem que observar é recurso exclusivo para defesa, que é a nova lei. Ela é uma lei que trata de processo ou é uma lei que trata de direito material? É claro que quando a gente trata de recurso, a gente está falando de uma lei puramente processual, né, pessoal? Então, você deve observar retroatividade da lei benéfica ou irretroatividade se ela for prejudicar o réu? Não, na lei processual a gente não vê isso. Então, neste caso, essa questão ela está errada. Bom, pessoal, a questão anterior era da CESP, né? Caiu no concurso do DEPEN. Essa aqui que eu vou passar para vocês também é da CESP, no cargo de analista judiciário. A questão é o seguinte: a despeito do princípio constitucional da vedação às provas ilícitas, o juiz poderá considerar uma prova ilícita em qualquer situação, desde que se convença de sua importância para a condenação do réu. E aí, certo ou errado? Pessoal, vocês observaram aqui que fala: o juiz poderá aceitar uma prova ilícita em qualquer situação. Não foi isso que nós vimos, não é mesmo? A única situação que será aceita a prova ilícita é no caso dela absolver o réu, ou seja, uma prova ilícita será utilizada para beneficiar e nunca para prejudicar o réu. Temos como fundamento dois princípios: o princípio da presunção da inocência e o princípio da vedação das provas ilícitas. Neste caso, o princípio da presunção da inocência prevalece. Feitas essas duas questões aí bem rapidinhas para vocês terem uma noção de como é cobrado na prova, nos próximos vídeos eu pretendo fazer mais ou até mesmo um vídeo só sobre questão para a gente resolver bastante questões. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí para contribuir com o nosso conteúdo. A gente procura trazer conteúdo de qualidade aí para vocês. Deixe nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Então eu vou ficando por aqui. Bons estudos aí para você que está se preparando para alguma prova, seja para concurso público, seja para OAB.